Glória a Deus por essa comunhão. Glória a Deus por essa igreja, pela vida de cada um de vocês. Como bom é viver em união, não é verdade? Como é bom viver essa comunhão que o Senhor nos proporciona. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, podem se sentar. Vamos seguir então a segunda mensagem da nossa série Discípulos em Missão. Discípulos em Missão. E a mensagem de hoje nós vamos trabalhar sobre o tema Formados para Frutificar. Nós somos formados para frutificar. Para tanto, eu queria ler dois textos. E nós vamos identificar aqui e analisar se nós temos crescido como discípulos de Jesus, se nós temos nos desenvolvido como discípulos de Jesus. E eu queria que nós abríssemos então as nossas Bíblias, ou se quiser acompanhar aqui na tela, Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, no capítulo 15, os 8 primeiros versículos. João 15, do 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo que secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Agora, deixa marcado esse texto, vamos lá para Gálatas. Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5, verso 22 ao 25. Diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui. Muito bem, irmãos e irmãs, se há uma pergunta que todo cristão precisa fazer nos nossos dias, com relação à sua caminhada de fé, com relação à sua caminhada cristã, é essa: como sei se estou crescendo como discípulo de Jesus? Como eu sei que como discípulo de Jesus, eu estou crescendo? Será que eu estou crescendo? Essa pergunta, ela carrega um peso espiritual enorme, porque, na verdade,
Existem muitas pessoas que passam anos dentro da igreja, passam anos, inclusive exercendo ministérios dentro da igreja, frequentando cultos, servindo, mas não sabem realmente onde estão na sua caminhada de fé. Se estão amadurecendo na fé ou não, se estão estagnados. Elas estão participando, estão ali, mas não conseguem responder essa pergunta. E nós já temos visto na nossa caminhada, temos falado bastante a respeito disso, que a nossa jornada cristã, ela é uma jornada. Então, a jornada começa e termina, ela tem um processo, e nesse processo é então que se dá o nosso crescimento, nós alcançamos então maturidade, vamos conhecendo, sabendo aquilo que é errado, aquilo que é certo, aquilo que pode nos conduzir a uma maturidade que agrade ao Senhor. Nós vamos nessa jornada. E nós precisamos ter muito claro que permanecer em Cristo é o segredo do crescimento. Permanecer em Cristo é o segredo do crescimento. O fruto do Espírito são as marcas da nossa maturidade. Aliás, grave aí, tá? É frutor, tá? Muita gente fala frutos do Espírito, mas é frutor, e a gente já vai ver um pouquinho mais para frente. Então, o discipulado cristão, a sua caminhada cristã, ela envolve uma transformação contínua na vida do crente, né? Ninguém que se converte hoje pode conceber chegar daqui 15 anos, ou até menos, e olhar para trás e ver que nada mudou na sua história, nada mudou na sua rotina de vida, na forma como você vive, na forma como você lida com as situações. Isso é inconcebível. Por quê? Porque essa evolução, ela precisa acontecer, esse crescimento, ele precisa acontecer. Deixamos de ser neófitos, né? Pessoas que conhecem o Evangelho agora, estão pegando ali o leitinho espiritual, para começar a se alimentar de coisas mais sólidas. E entender que práticas que quando eu não conhecia Jesus, elas precisam ser mudadas ao longo da história. Isso vai mostrando o nosso crescimento e a nossa maturidade. Na verdade, que quando nós nos convertemos, a gente chega cheio de ferida, cheio de atitude errada, cheio de... Outro dia eu estava conversando com o Daniel, né? Tem um amigo meu, lá de trás, ele conta o testemunho dele de que quando ele chegou na igreja, se converteu, chegou na igreja não, quando ele entregou a vida para Jesus, ele fumava muito. E daí ele começou a frequentar a igreja, e daí ele vinha, chegava fumando, e daí chegava na igreja, obviamente apagava o cigarro, né? E daí entrava. Aí passou um tempinho, um mês, ele já não chegava na igreja fumando, mas ele chegava com o cigarro no bolso, né? Estava no bolso da camisa, assim. Passou uns 2 meses, ele falou que já não estava mais com o cigarro no bolso, estava no bolso da calça, ele colocou o cigarro no bolso da calça, assim, né? E daí o tempo foi passando, ele começou a ficar constrangido com aquilo, ele pegou o cigarro e colocou na meia. Aí ele vinha para a igreja, só que o cigarro estava aqui na meia, né? Escondidinho na meia ali, assim. Até que ele entendeu que ele estava nesse processo de mudança e ele chutou esse cigarro e nunca mais ele fumou. Uma ilustração, um testemunho que ele conta da história dele, que mostra justamente isso, um entendimento, né? Estava com o cigarro, mas ele aos poucos foi deixando a sua vida para ele poder viver uma vida nova. E eu disse aqui que permanecer em Cristo é o segredo para o crescimento. No texto que nós lemos de João 15, o verso 5 diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Compreendeu?
Quem permanece em mim e eu nele, esse então dá muito fruto. Ele traz essa metáfora poderosa aí, né, da videira verdadeira, e nós somos os ramos. A gente percebe claramente essa ilustração na vida da igreja, né? Ninguém que se diz parte do corpo de Cristo e que se desliga do corpo pode crescer, pode alcançar qualquer tipo de maturidade cristã, pode avançar na sua fé, porque ele está desligado do corpo. Ele está desligado da videira. E quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. O ramo só tem vida enquanto estiver ligado à videira. Porque é por meio desse ligamento, né? É que ele recebe a seiva, ele recebe o alimento, ele recebe aquilo que nutre, ele recebe aquilo que gera vida. Recentemente teve aquela geada forte aqui, né? Queimou tudo as plantas aí. Eu tenho uma goiabeira lá no fundo de casa. Você lembra dela, Luciano? Tá lá ainda, viu? Firme e forte fazendo sujeira. E daí queimou todas as folhas, e as folhas todas caíram. As folhas todas caíram. Estão caindo, ainda estão fazendo outro tipo de sujeira agora, né? As folhas tudo caindo. Entre outras plantas lá que também secaram. Só que se você chegar pertinho da árvore e das outras plantas, você começa a perceber um brotinho. Aquela folha queimou por causa da geada, tal, mas começa a nascer um brotinho ali, que vai se tornar uma nova folha, um novo galho. E é exatamente essa ilustração que o texto mostra para nós. Se estiver ligado à videira, vai dar fruto, vai renascer, vai reviver. Muitas pessoas estão tentando viver a sua vida cristã sem permanecer em Cristo. Estão ocupados, estão ativos, mas estão secos por dentro. E algumas das pessoas, às vezes, até dentro das igrejas. Você olha, até parece que tem vida ali, mas não tem. Nós temos muitas araucárias, né, na nossa região, e quantas vezes, né? Outro dia caiu lá, né, no Cleiton, lá, uma araucária, não sei se ela caiu inteira, caiu só o galho, né? Mas, às vezes, eu já vi situações em que a prefeitura teve que ir lá cortar a araucária e o pessoal falou, nossa, mas por que você vai cortar? Eu falei assim, não, mas está morta. Mas como está morta? Olha aí o tamanho dela, está firme, grossa. Não, mas eles perceberam por vários testes que ela está morta por dentro. E se vê necessário cortar, porque ela pode causar um dano terrível. E assim, aquelas pessoas que não permanecem em Cristo, elas estão mortas. Talvez até tenha aparência de uma planta viva, de uma árvore frondosa, mas por dentro ela está morta. Você tem permanecido em Cristo? Responda para você. Você tem estado em conexão com Cristo? Ou você só tem passado por Ele? Ou você só tem olhado Ele à distância? A gente falou isso na semana passada, né? Quando a gente falou dos discípulos, Jesus tinha uma multidão que seguia, mas não eram discípulos. Eles estavam ali como que na arquibancada, estavam ali para observar e ver o que iria acontecer. Mas eles não tinham vínculo, eles não tinham uma ligação. E a pergunta para nós hoje, você está conectado à fonte de vida? Ou você tem tentado viver a sua vida cristã pelas suas próprias forças? É um risco que nós corremos se a gente não se atentar para a ideia de permanecer em Cristo Jesus.
No segundo texto que nós lemos de Gálatas, ele fala então do fruto do Espírito. Fruto do Espírito são os sinais da maturidade. São os sinais. Percebam no texto que ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Percebe que ele está falando de um fruto. E nesse fruto existem essas características, existem essas virtudes que correspondem ao fruto. É como se fosse uma polcã. Imagina uma polcã. A polcã é um fruto, correto? Ele é o fruto. Mas quando você abre, o que acontece? Tem vários gomos, não é isso? Fruto do Espírito é como se fosse isso. Existem várias características do fruto do Espírito. Então, já quebra aqueles irmãozinhos que falam assim: não, eu só tenho alguns frutos do Espírito, né? Os outros eu não tenho, eu tenho só alguns. Não. Quem tem o Espírito, quem está ligado à videira, quem está cada uma dessas características do fruto do Espírito, eles começam a se desenvolver e eles começam a aparecer, e isto vai mostrar se somos pessoas maduras ou não, se temos desenvolvido a nossa fé ou não. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Essas qualidades, essas virtudes têm aparecido na tua vida? As pessoas têm notado essas virtudes em você? Crescimento espiritual, ele não se mede por emoções, ele não se mede pela quantidade de ministérios que você tem na igreja, mas ele pode ser visto pelo fruto. Não é sobre você, quanto você sente Deus, mas o quanto você se parece com Deus. Percebe? Essas virtudes estavam em toda a sua plenitude na figura de Jesus. E aprendemos que tudo aquilo que Jesus fez, Ele nos ensinou para que nós pudéssemos fazer o mesmo, andar nele. A própria palavra diz que nós vivemos nele, para Ele. É Cristo Jesus em mim. E se nós declaramos que Cristo vive em mim, eu estou declarando que todas as virtudes dele podem ser vistas em mim. Simples assim. Se ele vive em mim, o pacote é completo, não é verdade? Então essas virtudes, elas precisam aparecer. E é interessante que lá em Mateus 7,20 fala justamente isso, né? Pelos frutos os conhecereis. Ou seja, os frutos, ou o fruto, ele é visível a todas as pessoas. Será que você tem as pessoas que convivem com você, que passam por você, se relacionam com você, elas podem testemunhar de que você é uma pessoa boa, amorosa, alegre, tem um ânimo longo, bondoso, manso, tem domínio próprio? Ah, pastor, é impossível ser tudo isso. É por isso que é uma jornada. É por isso que é uma jornada. Você acha que muitas vezes eu não tenho que buscar lá no fundo lá o domínio próprio quando meu cachorro entra na horta e resolve colher sem a minha autorização? Eu brinco que outro dia eu quase ofereci ele em holocausto ao Senhor, que ele entrou na horta lá e destruiu tudo assim, né? Eu falei: ah, Jesus, recebe esse cachorro.
Domínio próprio, você precisa sim, e a família é bênção de Deus, né? Porque eu tenho uma família que me ajuda muito nisso, né? Que às vezes quando eu estou pronto, assim, eu vou explodir, aí ele só fala assim, pastor, eu falo, precisa lembrar? Não, mas não é só pastor não, é membro também, o membro também tem que cuidar, tem que ter domínio próprio, né? Aquele cara que te fecha no trânsito, aí você fala, abençoado seja o teu dia, é assim, né, Paulo? Que o teu dia seja uma bênção, querido, te amo em Cristo Jesus. Não faz isso, né? Domínio próprio, mansidão, são virtudes do fruto do Espírito que nós precisamos trabalhar. Então, um discípulo maduro, ele precisa responder com amor onde antes existia ira. Um discípulo maduro, ele precisa agir com domínio próprio, onde antes só crescia a impulsividade. Ele precisa viver com alegria, mesmo no momento de maior dificuldade e luta. O discípulo maduro precisa ser fiel, mesmo quando a esposa ou o marido não está perto. Precisa exercer a fidelidade, né? Mesmo quando ninguém está olhando. São virtudes que aparecem, é o fruto sendo visto. Quais dessas características que nós lemos aqui em Gálatas que talvez você, não precisa falar, tá? Responde para você, perguntinha retórica aqui. Quais dessas características elas precisam talvez ser desenvolvidas na tua vida? Quais delas talvez você olhe e fale assim, puxa, eu preciso desenvolver isso. Uau, dessa lista aí, tá tudo no pacote aqui, tá feio minha situação. O problema não é você identificar que tem muitas virtudes que precisam ser desenvolvidas na tua vida. O problema é você olhar para isso, ver que existem coisas que precisam ser trabalhadas e você não dá o devido valor a isso. Esse é um problema. Porque como cristão, eu busco o crescimento. Se eu quero que as pessoas sejam impactadas, influenciadas, abençoadas através da minha vida, os frutos, né? A gente tem essa mania, né? Os frutos. O fruto do Espírito, ele precisa transparecer, ele precisa... Então eu preciso desenvolver, eu preciso colocar. E quando a gente ora falando, Senhor Jesus, me ajuda a desenvolver aquelas características que eu estou em capenga, está difícil. Aí Jesus olha para você, excelente oração. Você pede domínio próprio? Teodoro, você quer domínio próprio? Então tá bom. Aí o que Jesus faz? Coloca uma pessoa bem encardida do teu lado. Já viram isso ou não? Mas eu pedi domínio próprio. Mas ter domínio próprio aqui dentro da igreja, que todo mundo se ama, todo mundo se abraça, é facinho, né? O domínio próprio ele vai ser desenvolvido quando tem aquela pedra no sapato, aquele aluno que não responde. Sabe aquele aluno, Luciano? E você está à vontade assim. Eu tive um professor, eu não sou tão velho, eu pareço velho, mas não sou. Mas eu sou da época que o professor podia jogar apagador no aluno e não ia preso. Né? Eu sou dessa época, assim. Eu tive um professor que fazia isso. Luciana, graças a Deus, a mulher de Jesus, ela não faz isso. Mas ele pegava o apagador assim, mirava o aluno e ele acertava o aluno. Imagina se fosse nos tempos de hoje. Eu preciso exercer o meu domínio próprio. É nessas situações. Ter paz, ser um pacificador, quando está tudo em guerra, quando o mundo está acabando, você... Calma, gente, vamos orar por isso, vamos manter a calma, vamos ser um pacificador. São virtudes que nós precisamos desenvolver, e uma vez desenvolvidos, nós começamos a crescer neles. Tiago 1:22 fala que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas
ouvintes. Ou seja, uau, pastor, que texto lindo esse que você leu, que maravilhoso, olha só, aí você fecha a Bíblia e domingo que vem você abre ela. Na segunda-feira você já esqueceu tudo aquilo. Porque você não tem envolvimento com ela, você não quer crescer naquilo. Eu sempre digo que quando você ouve uma pregação, você ouve uma mensagem, ouve uma meditação, você precisa dar uma resposta. Obrigatoriamente você precisa dar uma resposta a Deus, daquela ministração que você recebeu. Quantas coisas a gente ouve, né? Será que a gente tem dado a devida resposta a cada uma desses ensinamentos e desse aprendizado que nós temos tido? Precisamos responder a Deus. Então, se eu olho e eu percebo, puxa, tem coisas aqui que eu preciso mudar, e a palavra me ensina que eu preciso ser não só um ouvinte, mas eu preciso ser um praticante, eu preciso colocar isso em prática na minha vida. Então, eu vou começar a fazer, e eu vou dar passos para isso. Algumas situações vão ser difíceis, mas não são impossíveis. Porque nós queremos e estamos diante de Deus falando, Senhor, eu quero crescer. Eu quero amadurecer em todas as áreas da minha vida. Eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um pastor melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor, então eu quero dar passos para isso. Então, Senhor, o que eu preciso mudar? O que na minha vida precisa mudar? Aí o Senhor fala, ok, vamos lá então para Gálatas, olha lá, vamos começar pelos frutos então? Vamos olhar essas características aqui? Quais delas você não tem colocado em prática? Chegou a hora de você colocar em prática. Chegou a hora de você buscar. E perceba que maturidade não tem a ver com quantidade de versículos decorados. Se fosse, eu estaria perdido, porque minha cabeça é horrível, eu esqueço o nome dos membros, imagina? Vai se gravar tudo. Não tem a ver com quantos versículos você sabe decor, mas na sua obediência vivida diante do Senhor. Na sua obediência a Deus. É isso que nós precisamos ter em mente e buscar crescer. Você consegue perceber frutos crescendo na tua vida? Eu consigo perceber vários em mim. Principalmente quando aqueles relacionados com a ira. Eu já falei isso para várias pessoas, né? Eu sempre tive uma luta terrível com ira. Nem pavio tinha, né? Pavio curto. Não tinha nem pavio. Brigava na rua. E eu hoje... É fácil? Não. Porque eu sei que a velha natureza ainda está aqui dentro. Aquele velho Éder iracundo, ainda está aqui dentro. E a partir do momento que eu me desligar da videira, a partir do momento que eu me separar da videira, que eu começar a me afastar da videira, automaticamente, tudo aquilo que eu passei a vida lutando para vencer, ela começa a ganhar força, começa a crescer, e de repente eu vou estar fazendo todas as coisas que eu fazia antes. Percebe então que nós olhamos para essas características do fruto do Espírito e automaticamente voltamos para João, o Evangelho de João, que fala, permaneçam em mim, porque sem mim vocês nada vão poder fazer. Você se acha o bonzão, você se acha, está tantos anos, décadas na igreja, vivendo a sua fé, e se acha alguma coisa, e crente tem essa mania, né? Crente tem a mania de se achar o bambambam, se achar o todo-poderoso. E o Senhor olha para a gente e fala, sem mim vocês nada podem fazer. O discipulado, ele envolve essa transformação
contínua. Lá em 2 Coríntios 3,18 fala que nós somos transformados de glória em glória. É um processo, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai sendo transformado, a gente vai sendo moldado, o Senhor vai construindo, vai quebrando, reconstruindo, fazendo coisas novas. É em todo o processo. A vida cristã ela não é estática. Entreguei minha vida para Jesus, está tudo certo, ok, fui para o céu, vou sentar, assistir o culto, acabou, vou embora. Vida cristã não é isso. Vida cristã é um processo de mudança. Eu identifico aquelas coisas e Deus vai mostrando para mim aquilo que precisa mudar. Eu crucifico, eu jogo tudo aquilo na cruz, coloco na cruz, falo, Senhor, está aqui na cruz, e você continua caminhando, tal, identificou outra coisa, você pega e leva para a cruz de novo, e você vai colocando toda a sua natureza na cruz, e esse é o processo para que a gente chegue um dia à estatura de varão perfeito. É o processo, é a caminhada. Vai ter momentos que você vai ter escorregões, mas isso não serão constantes. Mas no processo, enquanto você vai aprendendo, você vai lidando com essas situações e vai compreendendo que, aquelas coisas eu já não faço mais. Estava falando com o Daniel, né? Quando a gente caminha e a gente identifica situações na vida da gente que a gente precisa mudar, algumas delas a gente precisa ser muito radical. Por exemplo, se você identifica algo que, se eu passar naquela rua, ali tem algo que vai me levar a pecar. Não passe mais. Se você está nessa jornada onde você está aprendendo a lidar com a sua natureza e está crescendo, começa a cortar tudo aquilo que te leva a pecar. Quem é viciado em bebida, para de passar naquele boteco que você ia antes. Não estou falando para você viver fugindo. Mas nesse processo, enquanto você ainda não é maduro e você ainda não venceu por completo aquele pecado, aquela atitude, corta pela raiz, afaste-se. Aí a gente entende o texto quando fala assim para a gente não se assentar à roda dos escarnecedores. Não está falando para você não se relacionar com não crente, nada disso, você tem que se relacionar com eles. Mas você não se assenta mais para partilhar coisas que antes você fazia. Nós precisamos ser radicais, se nós queremos uma transformação nas nossas vidas. E esse é o verdadeiro discipulado, que não abre mão da jornada, que não abre mão do processo, que não se conforma com o mundo, né? A palavra de Deus diz para a gente não se conformar com este século. O processo, ele requer intencionalidade de todos nós. O processo de mudança exige de nós intencionalidade. Porque se você não for intencional em mudar velhas práticas, você nunca vai mudar. Você nunca vai mudar. Ninguém cresce por acidente, né? Eu vou dormir hoje, amanhã eu acordo perfeito. Que bom seria, né? Fosse assim. Não é assim. É o processo. Você vai ter que lidar, muitas vezes, com o teu pecado. Você vai ter que lidar com as situações. E vai ter que vencer. Nós precisamos ser radicais em algumas situações, se a gente quiser realmente ter vitória naquilo. Então talvez você olhe para você e fale assim, puxa, essa característica vai exigir de mim algo muito forte, muito radical. Senhor, como é que eu faço isso? E Ele vai te dizer. Não vai ser eu, não vai ser... Não, o Senhor vai te orientar, o Senhor vai te conduzir. Mas vai exigir de você um posicionamento. Senhor, eu quero mudar. Está disposto a cooperar com o Espírito Santo? Porque Ele vai te orientar. Só que você vai ter que se posicionar. A gente está falando sobre ser formado, né, para a gente frutificar. Lembra no texto de João,
ele fala que aqueles que permanecem nele dão meia dúzia de fruto. É isso? Não, dão muito fruto. Aqueles que permanecem dão muito fruto. Não é pouco. Quer cooperar com o Espírito Santo para que você seja transformado e a sua vida dê então muito fruto? Nós precisamos responder. Talvez a gente tenha parado de crescer porque nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos. E essa jornada, ela é contínua. Se somos somos formados para frutificar, essa formação tem uma jornada, tem um percurso, e que todos nós precisamos trilhar. Uns talvez vão estar um pouco mais à frente, o outro um pouco mais atrás, e não importa, porque isso não é uma corrida de 100 metros para ver quem chega primeiro. Essa é uma maratona, em que todo mundo vai chegar. Não importa se vai chegar primeiro, segundo, terceiro, o importante é chegar lá. E eu quero dar os passos para que eu chegue lá, transformado. Para que a minha vida chegue lá, e as pessoas olhem e falem: uau, isso é diferente. As pessoas, na época de Jesus, olhavam para os discípulos e percebiam, ao olhar para eles, que eles eram seguidores de Jesus. O que será que eles tinham? O que será que eles viam? O que será que era evidente? Que a pessoa olhava para Pedro e falava assim: você era um dos seguidores, você estava com eles. O que será que transparecia, que mostrava Jesus? Com toda certeza era o fruto sendo manifesto. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que o discípulo que cresce é aquele que frutifica, e aquele que não frutifica é o que está desconectado. E o texto diz que o Senhor, Ele vem para podar, para que a gente cresça. Porque aquele que não está disposto a ser podado, ele será cortado. Eu quero ser podado. Podado nas minhas limitações, podado naqueles meus erros, naquelas minhas manias, naqueles meus pecadinhos de estimação, podado em tudo isso, para que eu possa crescer. E que você, meu irmão, minha irmã, você possa hoje desejar essa poda do Senhor, para que você cresça, para que você possa dizer que a sua vida tem produzido fruto, e frutos que permanecem. Pessoas que vão olhar para você e vão falar: puxa, você é diferente. E aquelas pessoas que nos conhecem a longa data, né? Vão olhar e falar assim: uau, Paulo, você não é o Paulo de 30 anos atrás. O que aconteceu? Aí o Paulo fala assim: ah, que bom que você perguntou. É isso. A caminhada, a nossa jornada de fé, ela exige posicionamento, porque a mudança que acontece em nós vai impactar as pessoas e vai gerar nas pessoas um desejo também por mudança. Eu gosto muito da ilustração quando fala que nós somos sal da terra. Muitos falam, né? Ah, sal porque dá tempero, não sei o que. Eu gosto mais da ideia de que o sal gera sede. Pega uma colherzona de sal e põe na boca. O que você vai desejar logo em seguida? Um copão d'água, né? Deixa eu tomar aqui. Porque gerou sede. Eu gosto dessa ideia de que quando a gente é sal da terra, a gente vai gerar sede nas pessoas. E as pessoas vão desejar
conhecer aquilo que está mudando a tua vida. Aquelas pessoas que te conheciam há muito tempo vão falar assim: puxa, estou notando algo diferente aí. O que é isso? É assim que nós iremos então fazer discípulos. E de fazer discípulos. É aí que você começa a impactar a vida das pessoas e gerar nelas um desejo por essa mudança também. Coloque-se de pé. E eu queria deixar 4 desafios para você nessa semana, para você desenvolver e assumir o compromisso de fortalecer a sua jornada rumo ao crescimento, ao ser uma árvore que dá fruto. Em primeiro lugar, eu quero te desafiar a intensificar ainda mais a sua leitura diária da Bíblia. Ah, mas isso às vezes a gente está falhando em coisas tão básicas e a gente não sabe por que a gente não está dando fruto. Ah, eu não sei porque eu estou tão nervoso. Quanto tempo você passa com a palavra de Deus? Lendo, meditando. Você não precisa ler 25 capítulos, não. Pega um capítulo por dia, se for o caso, mas leia aquele capítulo durante aquele dia, medite nele, leia várias vezes. Medite nele, extraia dele, fala: o que isso tem para me ensinar? Aí no outro dia você pega outro capítulo e assim você vai desenvolvendo. Não é a quantidade, mas é a intensidade e a continuidade disso que vai mudar a tua vida. Então intensifique a sua leitura da palavra de Deus. Tenha um tempo de oração sincera com Deus. Não aquele tempo que você vai só pedir coisas, né? Eu quero isso, quero... Não. Mas desenvolva um diálogo com Deus e pare para ouvir. Às vezes nosso tempo de oração ele é tão mecânico que a gente chega, fala. Em nome de Jesus, amém. Levanta e sai. Eu fico imaginando Deus, né? Mas agora que eu ia falar, você saiu. Puxa, eu ia falar agora com você. Desenvolva um tempo de oração sincera com Deus. De orar, abrir o coração, rasgar o coração. Tenha comunhão com irmãos que te desafiem na sua fé. Sabe aqueles irmãos que te acrescentam? Tenha comunhão com eles, busque pessoas que vão te fortalecer na tua fé, vão te estimular. E por fim, sirva a Deus, servindo as pessoas. Às vezes, a gente, quando fala do serviço ao Senhor, a gente pensa em ministério, né? Tocar aqui na frente, cantar, enfim, servir na diaconia. A gente vai pensando nesses ministérios e servir a Deus em primeiro lugar é servir as pessoas. E muitas delas nem estão aqui. São pessoas lá de fora, com quem você convive. Decida servir as pessoas de alguma forma. Falando com os adolescentes hoje pela manhã, né? E a gente estava falando sobre isso, né? De servir. Servir é amar as pessoas. No que eu posso te servir? De que forma eu posso te ajudar? De que forma eu posso ser útil para você? Se dispõe a servir. Você vai ver o quanto Deus vai trabalhar isso na tua vida. Feche teus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque encontramos nela, Senhor, palavras que nos trazem vida. E fomos desafiados aqui a buscar essa formação do nosso caráter para que nós possamos frutificar.
faz parte do discipulado. Os discípulos em missão são aqueles discípulos, ó Deus, que estão dispostos a começar a mudança em si e, consequentemente, ver essa mudança nos outros. Então, Senhor, eu peço em nome de Jesus, nos leva ao entendimento daquilo que nós precisamos mudar na nossa jornada. Nós queremos responder a Tua mensagem agora, Senhor, e dizer o quanto nós precisamos mudar, atitudes que precisamos abandonar. Senhor, nos ajuda, nós carecemos. A Tua palavra mesmo diz, ó Deus, que sem Ti nós nada podemos fazer, absolutamente nada podemos fazer. Então, Deus, nos ajuda nessa jornada. Nos ajuda, Senhor, a primeiro identificar o que precisamos mudar e depois em quais próximos passos nós precisamos dar para que essa mudança aconteça. Senhor, fortaleça a nossa fé, nos ajuda na nossa caminhada. E muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. E eu já te agradeço por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.